Fala, gurizada, beleza? Sou o professor Hilton, seu professor de física aqui no YouTube, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa eletrostática. O assunto, Lei de Coulomb. Como é que Coulomb chegou nas relações matemáticas que ele tem? Será que é verdade que ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V no que Newton falou? Será que a sua equação foi copiada? Ou não? E esse experimento, o que ele quer dizer, né? Esta figura, obviamente, mas é um experimento. Bem, quer saber um pouco mais sobre a lei de Coulomb e este equipamento e se ele copiou ou não a ideia de Newton? Então vem comigo para esta aula. Como vimos no começo da aula, então, Coulomb se baseou na balança de Cavendish, a qual ele media a atração gravitacional entre corpos, que permitiu provar, né, que a lei famosa de Coulomb, então, tinha, né, uma proporção matemática correta, em que, por Cavendish, dependia das massas e dependia de uma distância. Coulomb, então, criou a balança de torção nos mesmos moldes. Alguns historiadores aí da física acreditam que a balança era basicamente a mesma, né? O que mudava eram os corpos internos ali colocados, mas a ideia geral para Coulomb, os corpos aqui se eletrizavam, então havia uma forma de eletrizar estes dois corpos. Os dois eletrizados geravam uma força de repulsão, ok? E aí, este pêndulozinho aqui, preso por esta fibra, ele oscilava até um ponto em que ele parava em equilíbrio, que eu fiz a representação de uma visão um pouco mais inclinada para ficar fácil. Então, essas duas esferas se repeliam, força elétrica. Aqui, ó, teríamos uma força elétrica para cá. Essa a força de origem elétrica. Aí você fala, professor, mas e esse Ft? É chamado de força de torção, porque conforme este pêndulozinho ele gira, começa a girar a fibra que está aqui dentro, ok? E aqui ela tem uma medição. Este carinha que está aqui em cima, ele faz medidas de ângulos de torção. Portanto, verificou-se em alguns trabalhos de Coulomb que a força elétrica que atua entre as cargas é igual a esta força de torção. A esta conclusão que Coulomb chegou, pois ele já havia verificado que esta força de torção ela dependia diretamente de um ângulo, né, que se formava aqui, dependia diretamente do ângulo de torção dado aqui por este medidor. Então, o ângulo entre as esferas e o ângulo de torção. Então, esse tipo de relação permitiu que Coulomb identificasse o seguinte, que a força elétrica ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância, pois sempre que essa esfera se aproximava ou se afastava, modificava a distância entre elas. Aqui é um medidor, mesmo que curvo, né? Quando colocado numa linha ali, você passa a observar, gera uma distância entre as duas. Coulomb, então, usando o ângulo de torção e o ângulo da esfera, na verdade, a soma dos ângulos, ele viu que havia esta propriedade. Porque ele pega esta curva, né, transforma esse arco radiano, comprimento, vocês sabem bem como se faz isso. Mas a ideia geral que foi trabalhada foi essa, medir este ângulo. Existe na física um conceito chamado, né, de torque de torção, em que o torque, que é momento de força, ele, né, tem uma constante vezes o ângulo dessa medição, né, do arco que ele está gerando. E aí, como o torque é força vezes distância,
gera esta relação. Mas enfim, esse não é bem o foco da nossa aula. O importante saber é que usando uma balança, Coulomb conseguiu provar, pois ele acreditava que a equação, né, que regia a interação elétrica seria idêntica à que Newton encontrou para a gravitação. Então não foi bem uma cola, mas sim ele acreditava que o mundo, né, a natureza interagia da mesma forma. Então se para a gravitacional aquilo era válido, então para a elétrica também era válido. E ele então, usando de um experimento feito por Cavendish para provar que Newton estava certo, ele foi lá e provou que a dele também estava correta. E as equações são muito semelhantes. Bem, equação essa que nós vamos verificar agora. A lei de Coulomb aqui então, que é a nossa equação da força elétrica, que muitos assim conhecem, né? Fala daquela proporcionalidade que mostrei para vocês anteriormente ali, quando falei, né, do experimento. Então, Coulomb, após o experimento, verificou que a intensidade da força elétrica que atua entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto do módulo dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Essa proporcionalidade inversa ao quadrado ele já tinha, né, identificado ali experimentalmente, e assim ele pôde concluir a sua expressão. Bem, então Coulomb verificou aqui que há uma proporcionalidade direta entre o módulo das duas cargas, né, multiplicada Q vezes Q, e uma proporcionalidade inversa entre a força e o quadrado da distância, que a gente já sabe do quadro anterior. Bem, então o que a gente faz aqui para analisar? Pegamos a ideia da lei do Phi, conhecido também por princípio de atração e repulsão. A ideia aqui é provar aquela lei. Por que que os corpos atraem e repelem? Na verdade não é bem o porquê, mas qual é a intensidade dessa atração e desta repulsão. Bem, então quando nós víamos que os corpos com cargas positivas se aproximavam, e o mesmo sinal, havia uma repulsão. Pois bem, esta repulsão se dá em função de uma força elétrica. Como a gente aprendeu na lei de Newton, se um corpo faz força no outro, este outro faz de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então essas forças elas são iguais. Então a gente não precisa calcular cada uma. Um cálculo somente já traduz a ação dessas duas. Bem, a mesma coisa que acontece para as positivas, acontecem para as negativas. Força de repulsão. E por fim aqui nós temos a nossa força positivo com negativo, que é a força de atração. Força atrativa, também par de ação e reação. Tranquilos? A única questão aqui, né, é quem é a positiva e quem é a negativa. Aí cabe gerar uma orientação, né, que você vai estar olhando aqui, essa linha que eu tracejei de preto, ela representaria a ação da linha de força, né, a linha de ação daquela força. Então eu oriento nela um sentido positivo ou negativo. Muitos autores, né, até livros de ensino superior usam muito desta notação, trabalham com versor. Vocês lembram de vetores? O versor I chapéu, J chapéu, K chapéu, lembram bem disso? Alguns colocam o seguinte, essa distância se torna um vetor espacial e você então orienta um versor daquele vetor. Muitos autores chamam a distância de R vetor, e aí colocam um R chapéu. A força que estiver a favor deste vetor unitário é positiva, a que estiver contrário é negativa. Isso atrapalha nossos cálculos? Não, nem modifica a nossa expressão. É só para caracterizar quem é a positiva e a negativa. O que nos interessa de verdade é ver qual é a carga referencial e em cima dela fazer a análise da ação da força. Bem, agora como então montar essa expressão? Como a força ela apresenta proporcionalidades, tem aquela velha história de usar
uma constante de proporcionalidade, a qual chamamos de K. Isso, então, é um módulo das duas cargas multiplicadas, né? Dividida pela distância ao quadrado. Deixa eu melhorar esse quadrado aqui. Bem, está aqui, então, a equação da lei de Coulomb. Agora, e este K? Bem, o nome do K é constante eletrostática, mas eu vou fazer um quadro só para falar do K e dessas constantes, beleza? Bem, tem alguns livros que eu falei do ensino superior, ou você vai pegar algum material para estudar, né? Você está ali vendo uma videoaula, assistindo a videoaula do professor Hilton, e aí você pega algum PDF, alguma coisa para estar estudando, para estar resolvendo, pode ser que apareça a equação com seu formalismo vetorial. Então, para esta força F ser um vetor, a gente coloca do outro lado aqui a orientação vetorial do R chapéu. E ao invés da distância D, a distância é o R quadrado. A notação de baixo e a de cima são as mesmas. Essa daqui a gente só olha, né? A natureza vê quem é a carga referencial, vê quem é a positiva e negativa só fazendo a distribuiçãozinha. Aqui já é uma notação um pouquinho mais bonita, a qual envolve o vetor e um versor, mas matematicamente o resultado é o mesmo. A única questão é este K, que às vezes aparece diferente, mas vamos falar dele agora. A nossa constante de proporcionalidade K, a qual eu mencionei na expressão, ela é conhecida comumente como constante eletrostática. Agora, quanto é que vale essa constante? Bem, fisicamente, quando trabalhamos na forma experimental, nós analisamos, né, todos os experimentos, colhemos dados e buscamos fazer uma relação entre aquelas variáveis que foram obtidas, né, as grandezas físicas. E aí, ao equacionar, existem alguns métodos que futuramente eu passarei para vocês aí no canal, de como montar equações, né? Mas, enfim. E aí, chega-se numa situação já montada assim, faltando um número que equilibre a equação, de uma maneira bem simples falando. Então, a forma que foi feito o experimento de Coulomb precisou desta constante. E esta constante, ela depende do meio ao qual as cargas estão inseridas. Porém, né, a constante que representa o meio é outra. Então, é desta constante que chegamos no valor de K. Como encontrar o valor do K, então? K, ele vale 1 sobre 4π epsilon. O que vem a ser este epsilon? Ele é a constante que representa o meio. Vamos enquadrar isso aqui, que esta forma de determinação do K que surge muito nas expressões encontradas por aí em livros ou até mesmo na nossa internet. Bem, agora este epsilon aqui, ele é denominado de permissividade absoluta do meio. Então é ele que vai definir o valor da constante K. Precisamos saber se aquele meio permite a interação e de que forma, né, que tem essa permissão. Então é um número que vai mostrar se ele vai estar num sólido, num líquido, num gás, se é o ar, se não é o ar. Então qual é o meio entre as cargas que permite a interação? Uma ideia bem simples para poder compreender o que é essa permissividade. E o valor clássico sempre utilizado está atrelado ao vácuo. Então, no vácuo é o que a gente mais trabalha, o qual a permissividade, bolinha, sempre que vocês verem na elétrica essa notação de bolinha, porque se refere ao vácuo. Isso daqui é igual a 8,85, 10 a menos 12 unidades do sistema internacional. Já vou chegar ali para vocês. Bem, este é o valor do vácuo. Agora, se jogarmos no epsilon aqui e resolvermos a equação, o nosso K0
dará aproximadamente, já que temos um π lá embaixo, 9 vezes 10 a nona. Compreendido? Da onde veio o K0, para quem já conhece este assunto? Então ele é proveniente da permissividade absoluta do vácuo. Se mudarmos, né, o meio material, colocar o ar, colocar a água, vai alterar o valor dessa constante. Note que eles são inversamente proporcionais. Permissividade muito pequena, constante muito grande, em termos numéricos, ok? Agora, qual é a unidade proveniente? Bem, pegue a lei de Coulomb. Se nós pegarmos a lei de Coulomb e isolarmos o K, nós teríamos força distância ao quadrado pelo produto das cargas. Vamos colocar carga ao quadrado. Por que disso? Aqui nós tiraremos a unidade. Força, Newton, a nossa distância, metro quadrado, e a nossa carga, Coulomb quadrado. Então, esta unidade que muitos quando veem falam, meu Deus, né, não está acostumado com unidades grandes, né, em determinados momentos, é proveniente deste isolamento da variável K aqui, né? Bem, como o K e o Epsilon são inversos, a unidade do nosso ε0 neste momento, Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Bem, este Epsilon a gente vai usar ao longo do nosso curso aqui, tanto na eletricidade da estática, quanto na eletricidade dinâmica, quanto no eletromagnetismo. É um valor muito presente para nós e essas unidades vão mudando, mas não altera o valor, porque são unidades, né, semelhantes. É questão de brincar com unidades de medida. Mas de maneira geral tá aí, ó. Se vocês quiserem saber qual é a forma elegante da nossa equação de Coulomb, ela pode ser escrita nesse formalismo. 1 sobre 4π ε0, produto do módulo das cargas pela distância R, chapéu. Não fica bonito? Para alguns até assustador, mas fiquem tranquilos. Isso aqui é a mesma coisa que o nosso K, Q sobre D quadrado. As equações são iguais. Não precisa se assustar. Aqui é só uma ideia um pouco mais rebuscada da nossa expressão. Mas está aí a constante eletrostática K. Para encerrarmos os nossos assuntos, vamos para dois tópicos importantes que sempre são cobrados. Primeiro é o gráfico da força em função da distância das cargas, que nós já vimos lá no início da aula, que apresenta uma proporção inversa. Só que é inverso ao quadrado da distância. E esse tipo de função matemática gera sempre um gráfico chamado hipérbole cúbica. Quando não tem o quadrado, a hipérbole é equilátera. Mas isso é curiosidade matemática, vocês devem lembrar legal. Agora, como que a gente entende isso fisicamente? Vamos lá, nós temos uma força F, e esta força F, ela surge devido a uma distância D. Então eu tenho um ponto aqui em cima F para uma distância D. Tranquilos? Então note que nossa curva vai mostrando que a distância está aumentando. Enquanto a distância vem aumentando, a força vai diminuindo. Bem, como assim? Vamos supor que então tenhamos ido para 2D. O que acontece com esta força? Bem, se trocarmos ali 1 sobre 2D ao quadrado, o que é que nós temos? Ó? 1 sobre 4D quadrado. A nossa hipérbole está aqui. Ok? A nossa força ainda depende dessa distância ao quadrado. Só que a redução desta força é a quarta parte. Ou seja, dobro a distância, a força reduz a quarta. E se eu triplicar a distância? Faz o mesmo cálculo aí na mente. 3D elevado ao quadrado. O D está ao quadrado, beleza, configurou a hipérbole. Só que o 3 ao quadrado ficou 9. Então a força reduziu a nona. Então se eu quadruplicar a distância, a força cai? Perfeito, isso aí, gurizada. Caiu a 16. E assim mostra que o decaimento da força é muito rápido, enquanto a distância vem, né, diminuindo ou aumentando linearmente. No nosso caso, aumenta e a força diminui.
Bem, tá aí, esta é a ideia base do nosso gráfico. Agora, para fecharmos, é o nosso princípio da superposição, onde nós vamos ter um sistema de N partículas. E a nossa natureza, ela se comporta de uma forma muito bem organizada, né? As cargas, né? Todas as interações de força vão acontecendo aos pares, então eu tenho todas as cargas se interagindo, mas o que vai nos interessar é a interação de uma com todas. Então, eu vou olhar sempre aos pares, mas eu vou estabelecer uma delas como meu referencial. Portanto, na carga 1, qual é o valor da força resultante? Então, cabe a gente avaliar a intensidade dessas cargas e a distância. Então, aqui nós teríamos uma distância 2, aqui uma distância 3, 5, né? Essa seria a distância 3, a distância nossa 4, distância 6. Aí, ó, a distância de todas as cargas em relação a ela. Note, a F2, positivo e negativo, é uma força atrativa. Positivo e positivo, repulsiva. Negativo e positivo, atrativa. Positivo e positivo, repulsiva. Positivo e positivo, repulsiva. Bem, isso aqui então seria a configuração de força sobre a carga. Então, para onde que estaria a resultante? Essa é a proposta. Lógico que a gente não vai ter um sistema maluco como esse, mas a ideia para vocês trabalharem é essa. Entender que a força resultante que atuou sobre a carga 1 é uma soma vetorial da força que atuou de todas as cargas sobre ela. Fique claro, uma força resultante vetorial. Então eu poderia pegar esse vetor, projetar em x, projetar em y, todos eles terem coordenadas x, y e encontrar um vetor resultante. Aí é estudo vetorial. Mas como eu disse, fiquem tranquilos que sempre que cai esta ideia de vetores, o nosso assunto não é puxado, ele é sossegado. Bem, para isso, nada melhor do que exercícios. Exercícios esses que faremos em nosso próximo encontro. Bem, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco sobre essa importante equação que temos para o eletromagnetismo. Compreender a lei de Coulomb facilitará no caminhar dos nossos estudos na eletrostática. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam, se inscreva e ative os sinos de notificação caso não esteja no nosso canal. Sempre deixe o seu curtir e o seu comentário, não custa nada e ajuda demais ao meu projeto de levar uma física de uma maneira mais tranquila, mais didática, com desenhos, da maneira que acredito que possa te ensinar e te levar a conquistar o seu objetivo. Ficamos por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.